Oi, tô só passando aqui no início do vídeo pra comentar que a gameplay de fundo do RF2 não foi feita por mim, e sim por um youtuber calistus, que eu vou deixar o link do vídeo que eu usei e do canal dele na descrição junto com a ImOw. Sem relação, agora eu continue com o vídeo. Jump straight into this one. Basically, the 9x19, you know, all these game sounds are going to be in a Google Drive on D-Box's video if you want to go check them all out. But we got a 9x19, just for example, a couple of sounds. There's a couple of sounds in here. So the C1, but the S12K, probably a shotgun, P30L, M12S. You guys might not be able to see this because of my webcam. Let me just pull this down a sec. The one I'm mostly very happy to see on there is a G360. So here's a couple. So obviously these sounds are coming from like different parts of the maps by the looks of it. Anyways, guys, I had to add this to the start of the video, so go check him out, and I hope you enjoy the rest of the video. Peace out. Bom, a primeira coisa aqui do vídeo, ele entra pelos arquivos do jogo, e então ele começa a mostrar alguns sons provavelmente de armas, como a gente pôde ver ali. E no começo do vídeo, antes disso, no caso, eu tô cortando o vídeo aqui e foi narrando por cima só de algumas partes. Se vocês quiserem o vídeo completo, sem corte, sem nada, vão checar no canal do vídeo, que eu vou deixar na descrição aí, e o canal dele, ok? Bom, basicamente isso é uma notícia muito boa, significa que vamos provavelmente ter redesign de armas ou armas novas, porque a G36C ela não tinha no RF2 normal, já a L8A1 ali, que ele não acabou não falando o nome, já tinha no jogo, a M12S, se eu não me engano, não tinha no jogo também, a P3OL eu acho que tinha no jogo, eu não tô lembrado, então isso é uma notícia muito boa, cara. Ele fala também para checar o canal do Box, que é um youtuber que conseguiu entrar nos arquivos do RF2 e ver esses sons novos, tanto que ele deixou para download no Google Drive, como ele menciona ali. O canal do Box também, eu vou procurar o vídeo também, eu vou deixar na descrição. O canal de tudo no mundo que aparecer aqui, vou deixar na descrição, ok? With the minor leaks, and then I'm going to build myself up to the big leaks, okay? So, like I said, everything that I'm about to show you is within those game files, so you can go check them yourselves. But what I've done is, because these text documents and these files, when you open them, it's literally got like tens and thousands of different words and numbers. So what I've done is basically highlighted the important ones and screenshotted them, and I've just made them into my own little files for now. Bom, nessa parte ele andava pelos arquivos do jogo mostrando onde é que ele entrou para pegar essas informações e tal. Eu acabei cortando para o vídeo não ficar muito longo, mas se vocês quiserem ver certinho, o vídeo aí vai estar na descrição. Bom, no vídeo passado ele tinha dito que ele não ia fazer mais nenhum vídeo do RF2 contanto que as informações que ele pegasse fossem confirmadas ou que ele conseguisse achar a informação. No caso, ele está fazendo esse vídeo depois dele ter andado nos arquivos do jogo e algumas coisas serem confirmadas. Bom, aqui eu vou começar a separar por arquivos. Por exemplo, vai ter alguns arquivos que vão ter alguns acessórios de armas, então vai ser separado. Eu vou botar um textinho e se vocês quiserem pular essa parte para ver outra parte, sinta sua vontade. Eu vou começar a separar agora. So let's start off with this one. Very basic, but let's jump into it. Vertical grip and angle grip. So this is what most of the text files I'm about to show you is going to look like. First of all is going to be the code in number. So on the left hand side within the inverted commas, this is how they reference and how they code these text files within the game. And on the right hand side is what they are called or what they are. So let's just begin. Vertical grip and angle grip. So as you guys know, we didn't really have a customization within the game when it came to grips. I believe that there was a vertical grip on some weapons that was automatically placed on there, but this states that
potentially there is going to be a way that we can now, adjust our own grips and customize them. Hopefully we can, because of course Call of Duty Mobile right now has got a brand new gunsmith feature, so it'd be quite nice to actually have this in the new update. Bom, aqui ele tá falando sobre as empunhadoras de armas, que no RF2, quando a gente jogava, não tinha como a gente colocar, customizar isso. O máximo que a gente conseguia customizar a nossa arma era somente a mira, camuflagem e alguns pingentes. Bom, provavelmente com esses arquivos isso indica que quando o RF2 relançar, a gente vai poder customizar os empunhadores de armas, o que provavelmente vai ser igual no Rainbow Six, óbvio, né? Onde algumas vão controlar recolha de armas melhores, no caso verticalmente, e outras vão ser mais horizontalmente. Aqui ele menciona também o COD Mobile, que chegou com o sistema de Gunsmith, o armeiro, nessa nova atualização, que foi muito da hora. Eu tô gostando muito dessa nova atualização, mas isso é assunto para outro vídeo. E nisso ele mencionou o COD Mobile. Provavelmente com o COD Mobile ele tem essa grande esperança de que no RF2, quando relançar, vai ter esse sistema de customização de armas. Tomara que quando relançar tenha um sistema assim, porém que seja melhor, assim, no caso, com customização de carregadores, miras, empunhadeiras, essas coisas. Canos eu acho que não precisaria muito, mas no Rainbow Six tem, então provavelmente eles vão acabar colocando isso no RF2 também. Second file then, guys, I'm going to show you. Let's jump straight into this one here. So, agent names, very important. So, as you can see on screen right now, there's quite a couple here. I'm not going to go through them all, but basically these are like supplies. So, within the game there was like crates and whatnot, but some of them you may know because they was in the original game. Like, for instance, Black Hole and Spider. But the ones that I've never heard of is Death Trace, Night/Neon Knight, the Combatant, or however you pronounce that, Infinity, Golden Crow. I've never heard of these before. If you guys have heard of them, let me know. Don't worry, guys, leaks are going to get a lot better in just... Bom, aqui ele fala sobre arquivos de agentes. Como tem dois agentes ali que a gente já conhecia, como o Spider e o Black Hole, também tem novos agentes, como o Combatente, Combatant, eu também não sei se falar o nome, Golden Crow, Night/Neon Knight, que são agentes totalmente novos que a gente nunca tinha visto, ou se tinha, eu não lembro de ter no RF2. E isso é muito legal, porque significa que se o RF2 voltar, vai ter agentes novos, com provavelmente habilidades novas. Provavelmente o Golden Crow, como é Crow, acho que é de corvo, talvez seja uma câmera que você joga em algum lugar e ela fica lá pra você vigiar. Seria muito bacana se tivesse alguma assim, estilo Valkyria, porque ia ficar maneiro. Ou pode ser de coroa também, que é mais provável que seja de coroa. Então, ficaria algo como coroa dourada. Olha, eu não sei se isso são... Pelo que ele falou ali, são nome de agentes, mas eu não sei se isso são realmente agentes, porque pelo nome que aparece nos arquivos, parecem ser apenas cosméticos, tipo armaduras ou até mesmo roupas novas. Então eu não acho que sejam agentes, mas... Here is the next one. Fire Chief, Cold Blood and Blackwater. So again, when I was speaking to a couple of YouTubers, we all feel like this could be new names for the agents, or it could be brand new skins. Like, for instance, Fire Chief, I know that there was a skin in there for the firefighter, which he could have potentially been called, was Fire Chief. So Cold Blood and Blackwater, are these new? Because if you look at the coding, 9004, and then these two here, 1002 and 1000. So these have, again, already been updated. There's an extra digit on the end, which means they are newer files than this Fire Chief one. So the Fire Chief one, of course, was the one that was potentially already in the game. Aqui é uma controvérsia, porque ele diz que ele estava discutindo com outros youtubers quando eles viram esses arquivos e todos eles sentiam que pareciam nomes de agentes novos nomes para os agentes.
E eu olhando ali, acho que isso é mais como umas skins novas. Provavelmente eu acho que isso vai ser como skin. Como ele menciona ali, também pode ser skins também. Eu acho, sinceramente, que isso são nomes de skins, que parecem muito com nomes de skins. Então eu vou ficar nessa teoria mesmo. Se forem agentes novos, ok, melhor ainda. Mas eu acho que vão ser só skins. Ele fala ali também que o Fire Chief, ladrão flamejante, é uma skin que não tem esse nome no jogo, mas tinha um Firefighter. Ele também diz que provavelmente essa skin ia se chamar assim, em vez de ser Firefighter, bombeiro, ia se chamar Fire Chief. Porém, acabaram recusando essa ideia. Mas, sinceramente, eu acho que essa seria uma skin totalmente nova vindo numa próxima atualização, por aí. What I'm going to show you here is the gun list. So again, not many that has been changed. These guns are pretty much all the same. 9x19pp. We have researched that. That is a compensator from Escape of Tarkov. It's a PC game, that is. So is this potentially a compensator? But another YouTuber said it was one of the guns within the game. I can't remember that gun being called that. It's okay. Let's get into some more interest in here. So guys, this is what we have all been looking for. Bom, aqui ele para mostrar a lista de armas. Eu não lembro dos nomes das armas muito bem, então eu não vou me arriscar a falar se alguma daquelas ali estava na lista. A única que eu lembro que estava na lista era 9x9ppp. Eu lembro que ela era uma arma era a arma principal, metralhadora de 9mm do... Eu esqueci agora o nome. Do Multi. Eu vou falar Multi, mas não era esse o nome dele, não era F2. Que tinha meio que um sisteminha que desabilitava drones quando passava. Eu lembro que, sim, era uma arma, não era um compensador. Mas agora, dando uma olhada por ali, eu vejo que sim, todas as armas que estão ali naquela lista são armas que já tinham no RF2, que não foram adicionadas recentemente. Could this potentially be if that there was an agent that could track you with his drone by shooting a dart into you? If you ran to a jammer, could you no longer be tracked? And also, the one that I'm more curious about is signal is being jammed by an ally. Strange. Bom, eu acabei cortando mais pra frente do que devia, mas basicamente ele mostra ali nos arquivos fogo amigo, e ele diz que não tinha fogo amigo no RF2, e se você tirasse, você não ia estar dando seu aliado, somente se você tacasse uma granada ou explodisse alguma coisa perto dele. Mas ali nos arquivos mostravam fogo amigo, friendly fire, ou seja, talvez tenha fogo amigo igual no Rainbow Six quando o jogo relançar. Isso vai ser um problema pra mim, porque eu e meus amigos ou vão ficar zoando ou a gente vai tomar TK sem querer. Não, mas agora adiando pro assunto, ali naquela parte que eu legendei pra vocês, ele tava falando sobre jamming device. O que é? É meio que um aparelhinho que ele corta a interrupção dos objetos eletrônicos, assim, ele meio que hackeia, fazendo você o sinal ser interrompido, ele hackeia o sinal. E ele tem três coisas muito legais. Que não tá podendo rastrear por causa do sinal perdido do jamming device. Outro, que o sinal está sendo interrompido por um jamming device aliado, ou seja, pode ser que aquele personagem lá, o Muito, talvez se a gente colocar perto de uma câmera ou um drone nosso, talvez acabe sendo que um defensor tem algum gadget que, se colocado perto do Muito, seja interrompido e não possa usar, ou seja, fazendo que o Multi seja um personagem bem difícil de jogar, que provavelmente vai afastar muita gente de jogar com ele, porque provavelmente você não vai querer ficar bom com um cara que pode acabar ferrando com o seu time, só que ele talvez seja muito bom, sabe? Então isso é um problema que a gente vai ter que ver quando o RF2 relançar.
Bom, aí o resto do vídeo é ele falando sobre alguns arquivos, porém que não tem nada de muito interessante que eu possa comentar ou possa mostrar aqui pra vocês, que são apenas coisinhas simples, como por exemplo, não falas assim de agentes, mas falas do tipo tutoriais, como use o grappling gun para escalar a parede. Então eu acabei pulando essa parte e vou trazer uma parte aqui que eu achei muito interessante aqui pra vocês. Open it with paint. Okay, well that's really poor quality, but it is what it is. But guys, this is cargo dock. And the reason I'm saying Easter egg, basically, let's just begin. I'm just gonna highlight a couple of things here. If you guys remember this room, this here was a window that you could actually go through. It was a window that you had to reinforce. It was a wooden window that you could get through. Okay, and there was a doorway here. There's a doorway here that leads into here. Then there was another doorway that was like over. Basically, let me just expand that. There was another doorway here. So this was one room, and then towards this location, outside this wall, there was another door. Yep, I know. It sounds complicated, but it's okay. I'm just going to explain a little bit more. So the Easter egg here that I'm on about is this big fat sign here. Happy birthday. So guys, if you have been listening to any leaks that's been released via Discord, Reddit, and D-Box, he's another YouTuber that leaks a lot of information. Basically, the first time the game was developed was on, I believe it was the 29th of August 2019. That was the date that the game was first ever, worked on. It was when the game was started and, created. And there's been a lot of theories that's been going around discussing that the game is going to be potentially coming out on its 1 year anniversary, which it would be at the end of this month. So what the hell is this, dudes? What is it? Bom, aqui ele basicamente está mostrando uma foto do mapa aqui que tem um redesign, pelo que a gente consegue ver, porque a janela que a gente conseguia entrar, como ele disse, está trancada, no caso era uma janela de madeira, ali parece que tem alguma coisa na frente que impede dos atacantes entrarem por aquela janela. Ele também mostra um lugar ali onde estaria, a porta para ir para a garagem, lá na garagem tinha outra porta. E ele também mostra um easter egg que é o Happy Bird, que tá atrás da câmera webcam dele, vocês talvez não consigam ver igual eu, então não tem muito o que falar. E ele também menciona que se vocês viram algum tipo de informação vazada, ou do D-Box, que vaza também várias informações do RF2, que estão dizendo que talvez o RF2 saia no 1 ano de aniversário, no caso no final desse mês. E isso é algo muito esperançoso, porque se isso realmente for verdade, talvez no final desse mês a gente já tenha um RF2 com mapas atualizados, porque tem várias atualizações no mapas. E seria muito incrível, cara. Seria muito bom, porque eu tô hypado pra jogar esse jogo de novo, cara. Era um dos melhores jogos que eu adorava jogar, velho. Ele também acaba mostrando outros mapas que sofreram redesign, mas eu infelizmente estou sem tempo para comentar sobre eles. O vídeo dele vai estar aí na descrição. Tem bastantes informações a mais que eu acabei não cobrindo aqui, por serem informações muito pequenas que não valiam a pena ser comentadas aqui, quanto informações grandes do mapa, por exemplo. Ele fez análise de outros mapas também, que eu não vou falar aqui nesse vídeo por causa do tempo mesmo, mas se fosse eu estaria legendando ele aqui pra vocês. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram do vídeo, compartilha aí pra poder passar essa informação adiante, pra fazer a comunidade do RF2 voltar a ser como era antes, porque é um jogo incrível, cara, e eu tô querendo muito que ele volte. É só isso, até mais, valeu!